Dando continuidade aqui à leitura do livro de Kenneth Hagin, Planos, Propósitos e Práticas. Capítulo 2. Conforme já mencionei, quando essa visitação do Senhor começou, disse em oração: planos, propósitos e práticas. Quando aquela última palavra saiu dos meus lábios, fui arrebatado por Jesus. Comecei a ver como os homens esquematizavam os próprios planos. Pensamentos tomavam minha mente ao considerar os projetos dos homens. Bons, talvez totalmente dentro das Escrituras, mas não eram os planos de Deus para eles. Notei o contraste com os planos humanos ao ver os planos divinos. O Senhor falou comigo: abençoo todo o meu povo o máximo que posso, mas a razão de não haver ação divina, profundidade no fluir do Espírito e plenitude da manifestação do Espírito Santo hoje é que os homens não têm tempo para me ouvir e eles não dedicam tempo para seguir meus planos mostrados nas Escrituras. Quanto mais de perto você seguir meus planos, mais o meu poder será demonstrado e manifestado. Muitas vezes, a razão de as pessoas e os pastores fracassarem é porque seus planos, propósitos e intenções estão errados. Para tudo o que você estiver fazendo para Deus, pergunte: esse plano é de Deus? Há alguns anos eu estava em uma convenção e, ao término do evento, muitos pregadores ficaram conversando. Um pastor de uma grande congregação disse: estou pensando em deixar minha igreja e ir para os subúrbios, construir um templo. Então, continuou: vou fundar uma igreja centrada na minha pessoa. Resultado: essa igreja nunca prosperou. Não poderia prosperar, pois não foi plano de Deus. Os planos e propósitos do pastor estavam totalmente equivocados, porque toda a igreja deve ser fundamentada em Jesus. Quando os planos e propósitos das pessoas são errados, eles podem até mesmo dividir uma igreja. Quando isso acontece, alguns afirmam que foi da vontade do Senhor. Não creio que Deus alguma vez já tenha instruído alguém a subtrair os membros de alguma igreja, pois não creio que o Senhor seja ladrão. Entretanto, quando uma igreja não segue os planos divinos, os membros tendem a sair porque não estão sendo alimentados espiritualmente. Isso me traz à mente uma situação que envolveu um de nossos alunos da escola bíblica Rema. Ele voltou para seu país de origem, a África do Sul, a fim de fundar uma igreja. Tudo começou com 13 pessoas fazendo estudo bíblico na sala da casa do pai dele. Como a casa ficava lotada, alugaram um teatro, ou como chamavam na África do Sul, um cinema. Depois de um tempo, aquele lugar também ficou pequeno. Finalmente, alugaram um prédio maior e iniciaram o Centro de Estudo Bíblico Rema, na África do Sul. Por perto havia uma igreja do Evangelho Pleno, cujo pastor era o líder nacional dessa denominação. Embora pastoreasse uma congregação de 400 pessoas, ele também tinha um emprego de tempo integral. Esse pastor sempre dizia a seus membros para nunca visitarem a igreja do Centro Rema. Ele dizia: não vão àquela igreja porque eles estão errando ao ensinar as questões de fé e prosperidade.
O homem me contou isso disse, ou melhor, o homem que me contou isso disse: minha família e eu visitamos a igreja Rema apenas para vermos como era. Gostamos tanto que ficamos durante algum tempo. 360 pessoas da congregação daquele pastor também visitaram a igreja e gostaram tanto que ficaram. No fim, esse pastor ficou com apenas 40 pessoas em sua congregação. Quando fomos à África do Sul para consagrar as novas instalações do Centro Rema, aquele pastor da denominação do Evangelho Pleno estava dirigindo uma convenção nacional e nos enviou um telegrama que dizia: a princípio achamos que fosse um erro o que vocês pregavam, mas chegamos à conclusão de que é a verdade, que vocês recebam mais poder. Apenas queremos que saibam que estamos com vocês. E o dirigente daquela denominação finalmente viu que a igreja deve sustentar seu pastor e que ele não deveria ter um emprego de tempo integral, mas dedicar tempo e energia ao seu rebanho. Ele não tinha ensinado à sua congregação os princípios bíblicos de dar, porém, quando fez, Deus fez com que ela prosperasse. Alguns anos mais tarde, voltamos à igreja Rema e a congregação havia crescido tanto que tivemos de aumentar o prédio. O pastor do Centro Rema estava com uma congregação de aproximadamente 11 mil membros, sendo que quase 2.500 deles eram negros. Quantas igrejas brancas na América você conhece que tenham 2.500 membros negros? Devido ao sucesso dessa congregação mista, um dos mais importantes líderes da nação chamou o pastor em seu gabinete e disse: você parece ser o único que resolveu o problema racial deste país. Ajude-nos, conte-nos como você conseguiu. Bem, disse o pastor, em primeiro lugar você tem de levar todos a nascerem de novo, porque todos, independentemente de cor, são egoístas e estão à procura do próprio bem-estar, se não forem salvos. Mas se as pessoas forem salvas e cheias do amor de Deus, você poderá mudar esta nação. Esse é o plano e o propósito de Deus para qualquer nação, que as pessoas sejam salvas, fiquem cheias do Espírito e andem no amor de Deus. Não importa quem você é ou quanto esforço faça, se seus planos e propósitos estiverem de acordo com os de Deus, serão bem-sucedidos. O pastor do Centro Rema, por ter seus planos e propósitos de acordo com os de Deus, foi usado por ele como instrumento para formar uma rede de mais de 450 igrejas na África do Sul. Aquele lugar está sendo grandemente avivado e o Espírito de Deus move-se de modo maravilhoso lá. Lembro-me de outro incidente que aconteceu há muitos anos. Enquanto eu visitava um outro estado, um pastor de lá estabelecera uma igreja realmente grande e empregou um assistente para trabalhar com ele. A igreja já estava com 500 pessoas e o pastor assistente anunciou: o Senhor disse-me para iniciar outra igreja. Vou levar 250 membros desta congregação e iniciar uma igreja a 2 quarteirões daqui. Pensei nisso. Era praticamente bem na porta da igreja daquele pastor. Os propósitos do pastor assistente estavam totalmente errados. A igreja dele não poderia prosperar. Você acha que Deus poderia abençoar tal atitude? Não, Deus não poderia abençoar isso porque aquele assistente estava desenvolvendo o plano errado. Atenhamo-nos ao plano de Deus, ele sempre prosperará. Em uma outra ocasião, eu estava dirigindo
um avivamento de 3 semanas para um pastor que tinha todos os tipos de programas acontecendo em sua igreja. Ele havia insistido em saber quanto seria necessário para cobrir minhas despesas, para eu dirigir a campanha para ele. Mas em todos os meus anos de ministério, nunca pedi a quem quer que fosse que me desse coisa alguma. Jamais pedi um pastor dinheiro para que eu pregasse em sua igreja. Apenas falava com o Senhor e Ele sempre supria minhas necessidades. Muito embora não tivesse pedido aquele pastor, prometeu-me certa quantia se eu dirigisse aquela campanha para ele. Depois que cheguei, ele passou a levantar dinheiro em cada culto para todo tipo de projeto que se possa imaginar. E ele me dizia: se sobrar algum dinheiro, nós daremos a você. Sobrou pouco, nem ao menos se aproximava daquilo que ele me prometera, mas foi o que me entregou. Não comentei sobre isso com ninguém, simplesmente confiei no Senhor para suprir minhas necessidades. Preguei para aquele pastor em todas as manhãs de domingo daquele avivamento de 3 semanas. Depois que cheguei lá, ele decidiu também que haveria cultos especiais nas tardes de domingo. Ele disse: nas tardes de domingo podemos receber em nossos cultos pessoas de todas as outras igrejas do Evangelho Pleno da cidade. Os planos e as ideias eram os seus próprios. Então ele me disse: se recebermos pessoas de todas as demais igrejas, poderemos levantar uma boa oferta. Não apenas os planos e ideias eram seus, mas também seus propósitos estavam totalmente errados. Jamais coloque em primeiro lugar o dinheiro. Na primeira vez que o Senhor apareceu para mim, ele me disse: seja cuidadoso em relação ao dinheiro. Muitos sobre os quais coloquei meu espírito e chamei para o ministério, tornaram-se inclinados para o dinheiro e perderam a unção. Que nosso foco nunca esteja no dinheiro, para que nunca percamos a unção de Deus em nossa vida. O propósito daquele pastor de realizar um culto no domingo à tarde era levantar uma grande oferta para ganhar mais dinheiro. Quando estávamos indo para a 3ª semana de acampamento, de avivamento, ele anunciou para as pessoas que estavam no culto de domingo à tarde: não sabemos se vamos prosseguir por mais semana ou não. Venham à noite e iremos dizer-lhes. Durante o louvor, ele sussurrou o seguinte em meu ouvido: falei isso para que as pessoas venham à noite, então diremos que vamos continuar. E como se tivesse alguém parado atrás de mim, na verdade até olhei ao redor para ver se não havia alguém mesmo. Ouvi uma voz dizer: quando você se levantar para falar, avise as pessoas que o encerramento das reuniões será hoje à noite, e você encerrará à noite. Então objetei dizendo: Senhor, vou perder uma oferta especial se fizer assim, e voltarei para casa sem dinheiro algum por algum tempo. Gasto bastante em uma semana para suprir meu orçamento e não tenho outra fonte de renda. Além disso, ainda não compramos os presentes de Natal e tenho de sustentar uma família. O que vou fazer? Não posso iniciar outra campanha. Não agora, 2 semanas antes do Natal. Não se preocupe quanto a isso. Cuidarei de você, disse o Senhor. Portanto, encerrei a campanha e voltei para casa cheio de alegria. Na semana seguinte, pela primeira vez em todos esses anos, começaram a chegar cartas contendo ofertas para a minha família. Acho que o próximo que já havia recebido pelo correio
perto do Natal fora $36. Naquela semana recebi mais $300. Não parece muito agora, mas para aquele momento foi. Um homem escreveu da Califórnia: Irmão Hager, o Senhor colocou em meu coração o propósito de lhe enviar $150. Esse não é o meu dízimo. Entrego o meu dízimo na igreja em que frequento. Esse é um dinheiro extra e Deus me pediu que enviasse ao Senhor. Louvado seja Deus, Ele me ajudou naquele momento difícil. No entanto, senti pena daquele pastor. Ele sofria úlcera e pedira que eu orasse para que fosse curado. Perguntei ao Senhor: Senhor, e ele? O que acontecerá com ele? Tão claramente como se alguém estivesse sentado atrás de mim, o Senhor respondeu: Ele nunca colocou diante de mim os projetos que ele tinha para a sua vida, seu ministério ou sua igreja. Ele faz os próprios planos e então pede que eu os abençoe. Eu o abençoo o máximo que posso, mas não posso entender as necessidades financeiras dele, porque ele desenvolve os próprios intentos, não os meus. Não pedi a ele que fizesse muitas das coisas que está fazendo. Simplesmente ele acrescenta os próprios projetos aqui e ali e não posso abençoá-lo. Não posso aprovar os desígnios do homem quando não são os meus. Entenda, os propósitos desse homem estão totalmente errados. Se os seus propósitos estão errados, consequentemente, suas práticas também estarão. Planos, propósitos e práticas. É fácil desviar-se dos planos de Deus. Creio que, muitas vezes, esta é a razão de pastores caírem em dificuldades financeiras, acrescentarem algo ao que era o plano de Deus para eles. Pode ser que sejam boas coisas, até mesmo autênticas, mas não deixam de ser acréscimos às instruções originais de Deus. Lembre-se, Deus conhece o futuro melhor do que conhecemos o passado. É proveitoso em todos os sentidos esperar diante dele e aceitar seu plano. Por tantas vezes planejamos e então pedimos as bênçãos do Senhor sobre nossos planos. O melhor é seguir o plano dele, porque ele já é abençoado. Aceite o projeto de Deus para a sua vida e para seu ministério. Se você é um pastor, aceite aquilo que o Pai designou para a sua igreja. Aleluia.